Então, vamos agora trabalhar com o RoboCompass, né? Se vocês entrarem no site RoboCompass, né, vocês vão entrar nessa tela inicial, né, e aí vocês podem entrar aqui em Open RoboCompass. Pode entrar direto, que é a única diferença que tem o barra app aqui em cima, né? Então tá, só dando uma lembrada, né? Sempre observe se você está logado, se o seu nome está aqui, senão vai estar lá o Sign in with Google para você logar. Se você clicar no seu nome, você tem o My Files, onde você pode abrir arquivos anteriores. E não se esqueça que essa ferramenta não faz save automático como outras ferramentas. A gente tem que apertar o save aqui para não perder o trabalho, ok? Então vamos lá. Só lembrando que esse aqui é um plano cartesiano, né? Que temos aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? E podemos trabalhar tudo aqui usando informações de geometria. E vamos começar com uma coisa muito simples, né? O comando para fazer ponto, que é o comando point. O comando point precisa de um par de números, né? Que é o par ordenado. Repare que ele dá umas dicas aqui, ó, point xy, né? Exemplo, a igual a point 3,4. O more aqui significa que dá algumas outras informações, né? Pode ser o x do a, 10, tem outras formas de trabalhar esse comando. A gente já usou em sala de aula esse intersect. Intersect tem que ter um cruzamento entre duas linhas, né? Duas linhas no desenho, né? Vou botar aqui um ponto em qualquer lugar. Vamos colocar, por exemplo, x valendo 5. Então, olhando aqui, ó, 5, né? E vírgula, vou botar aqui 3 e fecha parênteses. E olha só o que aconteceu. Ele apareceu o ponto aqui, ó, 5, 3. Né? Como eu não nomeei, nomear, pessoal, é colocar o nome, né, no ponto. Né? Na geometria, a gente tem uma convenção. Veja bem, é convenção, não é uma coisa assim realmente obrigatória, mas a gente faz isso porque é o padrão que é usado. Né? Então, como é uma linguagem, a gente segue alguns padrões. Todo ponto a gente nomeia com letra maiúscula, né? E aí, no alfabeto A é a primeira letra, por, por costume, o primeiro ponto a gente chama de A. É muito comum, por exemplo, o centro de circunferência a gente chamar de O, né? Então, olha só, a partir do momento que eu pus A igual, aqui, ó, A igual 0,3, ele botou o nome no A aqui, tá? Vamos ver algumas configurações de qualquer objeto que a gente coloca? Olha, se você clicar aqui na engrenagem, tá? Você pode trocar a cor, olha lá, preto, um azulzinho mais claro, tá? Tem mais cores aqui para o lado, ó. Inclusive você pode usar o sistema de cores aqui e fazer uma variação aqui, tá? Ou, opa, cliquei errado aqui, vamos voltar e vou pegar um verde aqui. Show label, o que que é label? Pessoal, é a letra aqui, ó, o nome dele. Se eu desmarcar, não aparece mais a label, mas o ponto continua chamando A. Ele só não está aparecendo lá. Vou clicar. E aí aqui, ó, offset, o que que é isso? É mudar a posição da letra. Então, mexendo no X, eu vou deslocar esse A para a direita ou para a esquerda. Se eu subir o número, vocês vão ver que o A vai se afastando do ponto para a direita. Se eu aperto para baixo, ele vai aproximando. E se eu vou botando negativo, ele vai ficando para a esquerda. Isso aí é só para, quando começa a botar muitas informações, para não embolar, né? Para não embolar as informações, não ficar tudo amontoado, a gente desloca, esconde, e o Y é para cima e para baixo. Ó. E o que é esse speed? Esse speed aqui é a velocidade da animação. Ó. Eu vou aumentar a velocidade e vou falar assim, ó, aplique essa velocidade para todo mundo. Então, daqui para frente, todo mundo vai ter a mesma velocidade. Apliquei. Tá? O que é essa velocidade? É o seguinte, a hora que eu der o play aqui, ó, ele vai vir um lápis. Então, é com que velocidade esse lápis vem? Tá? Quando eu aperto esse play aqui, ele vai fazer só desse comando aqui. Tá? Quando eu aperto aqui em cima, ele toca, faz o play de tudo. Tá? Vamos colocar outro ponto? B igual a point. Vou colocar x um pouco mais para frente. Vou botar o x no 12 e o y no 5. Fecha. Pronto, ó. 12
e 5, tá? Então, você vai botando point, você vai botando pontos na tela. Aí digamos que eu queira fazer uma linha, né? Por padrão, por recomendações, a gente, convenção, né? A gente coloca o nome das linhas, né? Arcos, segmentos de reta, com letras minúsculas. Então, vou colocar aqui que R minúsculo é igual a line entre os pontos. Olha só, ele permite você colocar x e y sem considerar os pontos que a gente digitou antes. A gente pode usar isso? Pode. Se eu falar aqui, por exemplo, 10,2, 11, menos 2. Fecha. Aqui, ó, ele fez a linha aqui, tá vendo? Ó? 10 menos 2 e 11 e menos 2. E botou o R aqui, ó. Tá vendo? O R ficou em cima da linha aqui, mal que a gente enxerga ele, tá? Mas não vou fazer isso não. Eu vou fazer a linha entre os dois pontos. Que vou deixar as coordenadas assim, é muito fácil a gente se atrapalhar. Vou botar aqui o A e o B. Pronto. E aí ele fez a linha nos dois pontos. E ó, o R está aqui. Né? Se eu clicar aqui na engrenagem, eu posso baixar um pouco o R ali, ó, para ele ficar um pouquinho mais visível. Diminuir o valor do Y para descer um pouco o R. Ou eu posso querer que o R não apareça. Eu sumo com ele. Tá? Mas ele continua chamando o R. Tá? Então, beleza. Vou fechar. Tá? Vamos dar play? Deixa eu ver como é que está a velocidade aqui. Está rápido. Deixa eu ver se o outro também está rápido. Tá vendo só? Ele só valeu para aqueles, né? Então, vou apertar aqui de novo, vou para lá para aplicar para todos. Joia. Então, vamos lá. Vou dar o play aqui. Olha que legal. Ele bota um ponto. Bota o outro ponto. Coloca a régua e risca. Tá? Então, é para isso que serve essa animação. Tá? Então, ó, ponto, linha, tá? Vamos ver outro comando interessante. Qual foi os comandos que a gente mais trabalhou, né? Foi o ponto, a linha e o arco, tá? Vamos lá? Com relação ao arco, como é que ele funciona? Ó, arc, abre. Olha só, ele tem várias maneiras de colocar, né? Eu posso colocar o ponto, aí é legal que a gente já tem os pontos prontos, então a gente pode usar, por exemplo, colocar o A. O A é o ponto de origem, ou seja, o centro da circunferência, né? Então, eu vou fazer um compasso aonde a ponta seca do compasso vai ficar aqui no ponto A, tá? E aí, eu vou dizer qual é o raio, né? O quanto que ele vai abrir esse arco, né? Digamos que eu vou colocar de 6, vírgula, e que quantos graus que eu começo? Ó, veja bem, gente, ó, aqui, ó, o 0 grau seria na mesma direção, no mesmo paralela aqui do eixo X. Então, se eu falar começar do 0, ele vai, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai botar aqui o grafite, na parte que risca, e vai partir daqui, né, desse ponto aqui, ó, 0. Então, se eu colocar 0, partir do 0, e desenhar um arco de apenas 40 graus, na hora que eu fechar, ele partiu do 0 e subiu 40 graus. Se eu der o play aqui, você vai ver a animação, olha que legal. Olha lá, 40, ele para, ó. Tá? Agora, e se ele não começar do 40, do 0, vamos botar, fazer ele começar dos 60 graus. Tá? Opa, muito. Olha lá, 60 graus. Ele vai sair daqui, deslocar 60 graus e depois riscar 40. Olha o play aqui, ó. Então, só que ele começou no 40 e foi até. Desculpa, começou no 60 e foi até o 100, ó. Ou seja, começou em 60 graus e foi até 100 graus, que é mais 40. Tá? Aí, se eu quiser dar um nome para essa linha aqui, a gente coloca um nome para ela. Vou colocar A minúsculo. Atenção, este A é diferente desse, tá? Esse A é maiúsculo e esse A é minúsculo. Então,
tem que prestar muita atenção na hora de estar trabalhando para não se atrapalhar. Você tem que ser uma pessoa organizada na hora de estar trabalhando com essas ferramentas, tá? Na hora de nomear. E eu não posso usar um nome que eu não usei, que eu não criei ainda. Então aqui eu só estou usando o A aqui, porque esse A está aqui, ó. Então use o ponto A que foi criado antes, né? E é assim que ele trabalha, tá? Trabalhando com os arcos e assim por diante. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer um outro arco no ponto B, cruzando com o A aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Bzinho é igual a arc, botando a ponta seca no B, também com 6 de raio. Aí, vamos lá. Aqui o B está aqui, digamos que o zero está aqui, então eu tenho que fazer o negócio, fazer os graus aqui e mais ou menos até aqui. Então, nascer por aqui dá quantos graus, né? Aqui seria 90, é um pouco mais de 90, né? Então, vamos botar aqui 110 graus de partida e vamos fazer 40 graus. Olha, deu quase, hein? Olha que legal. Deu bonitinho, ó. Tá vendo? Cruzou, tá? Cruzou. Se eu não colocasse 110, colocasse 100 aqui, ó, ele não cruzava, tá? Ó, o A e o B não precisava nem aparecer, né? Então eu posso clicar aqui e sumir com a label aqui e sumir com a label aqui, tá? E ficou os dois ali parados. E aí eu vou fazer agora um ponto C, que é um ponto. Agora olha só, agora vai dar erro, tá? Eu vou forçar dar um erro. Por quê, ó? Na intersecção, intersect, entre os arcos A e B. Atenção, esse A e B, pessoal, olha aqui, ó. Esse A é maiúsculo, esse B é maiúsculo, são os dois pontos. Eu escrevi A e B minúsculo, então eu estou falando do arco aqui, ó, A minúsculo, B minúsculo. Atenção, maiúscula e minúscula faz diferença. Aí eu vou fechar o parênteses e vou fechar outro parênteses e vai ficar com erro, não vai dar em nada. Por quê? Porque os dois arcos não estão cruzando, ó. Não há um cruzamento. Então não existe um ponto de intersecção para ele fazer um ponto, tá? Eu vou mudar aqui o B e vou colocar de novo o 110. E aí ele funciona. Ah, então agora o C funciona. Por quê? Porque agora, como eu mexi no arco, agora os dois arcos estão cruzando, né? E por estarem cruzando, aí sim existe um ponto de intersecção, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou fazer o C um pouquinho para a direita, para ele ficar não em cima da linha, ó. Vou jogar um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima, ó. É para isso que serve essa brincadeira aqui, ó. Eu vou botar ele numa outra cor, ó, preto, tá? Então, esses comandos são os comandos principais que vocês têm que saber trabalhar. Tem outros? Tem. Mas, por enquanto, esses são os que a gente vai trabalhar agora. Ponto, linha, arco e intersecção. Tá? Então, fiz duas linhas, né? Uma cruzou com a outra, você pode achar um ponto de intersecção. Tá? Arcos, linhas, pontos. Tá? Para poder fazer a próxima atividade, tá? E agora, né, vamos salvar o trabalho. Treino comandos básicos. Tá? Aí eu vou dar save. E aí, clicando aqui no share, você consegue pegar o link desse trabalho. E é dessa forma que a gente faz, né, gente? Vocês podem pegar esse link e colocar ele lá na atividade do Classroom para a gente ver que vocês fizeram, tá bom? Beleza? Então tá joia.